Uma boa quarta-feira a todos e a todas as nossas colegas, alunas, trazendo aqui um comentário para vocês das nossas atividades que foram da nossa apostila, né? Então a aula 10, ela traz aqui a seguinte informação. Ao usar uma régua de 20 centímetros para medir uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou, né? Ele fez uma continha de multiplicar. O que foi que ele fez aqui? Ele pegou os 27 e multiplicou. Pegou aqui o 27 e multiplicou por 20, né? Então essa multiplicação de 27 multiplicado por 20 resultou em 540, que nós estamos marcando aqui com 540 centímetros. Então, a pergunta que se faz aqui é em metros, ou seja, 540 centímetros para escrever em metros representa o quê? Então, eu escrevi já aqui embaixo para mostrar para vocês que quando nós saímos aqui, olha, nós temos a unidade fundamental, que é o metro, temos aqui os seus submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, os seus múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Lembrando que cada uma dessas unidades é 10 vezes maior do que aquela que está à sua direita, né? Aqui no caso, cada unidade é 10 vezes maior do que aquela que está à sua direita, está correto? Então, se eu tenho aqui o decâmetro, ele representa 10 metros, o hectômetro 100 metros e o quilômetro 1000 metros, né? Então, mas aqui eu quero mostrar para vocês essa transformação. É você sair de uma unidade menor, que está aqui em milímetro, em centímetro, 540 centímetros, e nós queremos transformar em metros. Então, para isso, lembrar vocês que 540 centímetros, ele é um número inteiro, ele não tem vírgula aqui. Então, nós temos que subentender que 540, eu posso escrever ele assim, ó, 540,00, quantos quiser, né? Dependendo do que eu estiver trabalhando. Então, geralmente em centímetro, você tem mais de pode botar mais de um zero depois da vírgula, mas chamar a atenção de vocês que 540 é um número inteiro e que a vírgula dele está aqui depois desse zero. Então, se eu vou sair de uma unidade menor para uma maior, no caso do centímetro para metro, eu vou deslocar essa vírgula 2 casas para a esquerda. Ou seja, eu vou sair daqui com ela e ela vai ficar aqui entre o 5 e o 4. Agora, por quê? Porque eu vou estar dividindo centímetro para decímetro por 10, ela se desloca aqui para ficar depois do 4, e quando eu divido mais uma vez por 10, eu transformo ela em metro. Então, 540 centímetros é igual a 5,4 metros, que é a alternativa B. Lembrando que quando eu saio de uma unidade menor para uma unidade maior, eu divido por 10 quantas vezes for preciso. E quando eu saio de uma unidade maior para uma menor, a gente multiplica tantas vezes for preciso, né? Tá certo? Então vem aqui o outro quesito, o outro item. Foi colocado aqui o peso que a gente fala, a massa, né, de cada uma dessas crianças, a Carla, a Márcia, o Luiz e o Rui. A pergunta que se faz aqui é se todos têm a mesma altura, a pessoa mais magrinha é. Todos têm a mesma altura. Então vamos comparar o peso deles, ou seja, vamos ver quem é o mais pesado e quem é o menos pesado. Porque a pessoa pergunta quem é a pessoa mais magrinha. A mais magrinha é a menos pesada, e a menos pesada que tem o menor peso, né? Então eu já escrevi aqui, a pessoa mais pesada é esta, a Carla, que tem 57,2. Depois dela vem o Luiz com 57 quilogramas,
depois o Rui com 56,5 e a Márcia com 56,25. Olha, 56,25 é o menor de todos. Então a Márcia é a pessoa mais magrinha aqui, que é a alternativa C. Aqui você só iria comparar esses números, né, do maior para o menor, ou seja, eu escrevi aqui na ordem decrescente, do maior para o menor. E aqui tem o item 3, que trouxe aqui a altura de duas pessoas, a Gabriela e o Júnior, né? A gente já identifica aqui que a Gabriela é essa meninazinha, ó, ela tem 142 centímetros, é mais alto do que o Júnior. Então, a pergunta que se faz aqui, ela tem 142 centímetros, quantos centímetros aproximadamente o Júnior deve ter? Olha, se você for comparar aqui pelo desenho, a altura dela é um pouco maior do que a altura do Júnior, né? Então a diferença é bem pouquinho, ó. Eles são quase do mesmo tamanho. Então aqui tem as alternativas que a gente vai colocar. Eu não posso escrever, vamos fazer assim, o 144 não é, porque 144, nesse caso o Júnior seria maior do que a Gabriela, porque ela tem 142. 50 centímetros também não é, porque eu vejo que a diferença aqui é muito pequena. Então o número mais próximo aqui em centímetro, para representar a altura do Júnior, é o 136 centímetros. Então esta aqui é a alternativa que mais se aproxima da altura do Júnior, né? Porque as outras a gente vê que são muito pequenas em relação, e a gente vê que a diferença aqui é bem pequenininha em relação à altura da Gabriela. Então a gente vai estar marcando a alternativa C. E aqui no item 4 foi colocado aqui 5 potes de biscoito. Eu já fiz essa soma, e se eu pegar cada um dos potes de biscoito, né, cada um dos pacotes de biscoito, que são 5, eu tenho 210 do primeiro pacote, 210 do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. Fazendo essa soma, eu tenho aqui que o total de biscoito deu 1050 o quê? 1050 gramas. Porque aqui nós estamos somando grama. O pacotinho do biscoito são 210 gramas. E a pergunta que se faz aqui, qual é a quantidade de biscoito que ele colocou nesse pote? Aí vem menos de meio quilo, 1 quilo, mais de 1 quilograma. Olha, quando eu juntar esses 5 pacotes, o que eu encontrei foi 1050 gramas. Só para lembrar vocês que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, né? 1 quilograma são 1000 gramas. Se eu tenho 1050, então eu tenho mais de 1 quilo, que é a alternativa D. Aqui a letra C traz 1 quilo, não é 1 quilo porque passou 50 gramas, não é meio quilo, né? E menos de meio quilo também não. Então a alternativa correta é a alternativa D. Aí vamos aqui para o item 5. O item 5 também traz uma questão relacionada com a questão da medida. O palmo do João é 21 centímetros e ele tem aqui uma mesa, uma tábua, aliás, que tem 1,10 metros. Então, 1,10 metros, isso aqui é uma transformação também de unidade. A gente vai sair de metro, nós estamos em metro, e nós queremos chegar no centímetro. Então eu tenho metro, decímetro, centímetro. Nós queremos saber aqui 1,10 metros são quantos centímetros. Então eu vou sair de uma unidade maior para uma unidade menor. Nós vamos se deslocar 2 vezes para a direita. Então, quando eu me desloco 2 vezes para a direita, eu desloco essa vírgula 2 casas. Então, se eu tenho 1
1,10 metros, ela vai andar 2 casas e vai ficar aqui depois do zero, vai ficar 110 centímetros. Então, na divisão de 110 centímetros, que é o comprimento aqui da tábua dividido por 21, que é o tamanho do palmo do João, a gente vê que fica 5,2 palmos, que é a alternativa C, mais de 5 palmos e menos de 6 palmos. Outra maneira que a gente poderia também fazer aqui, se eu juntar 21 palmos, mais 21, mais 21, mais 21, mais 21, 5 vezes, eu vou ter 105 centímetros. Então, ou seja, se nós formos pegar esses 21 e sairmos dividir aqui mais ou menos do mesmo tamanho, né? Um palmo, 2, aí 3, aí 4, aí 5, a gente vê que o palmo vai caber 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ainda vai sobrar esse pedacinho aqui. Então é por isso que nós temos mais de 5 palmos e menos de 6 palmos. E aqui vem um desafio. Rayane mediu o comprimento de um lápis com uma borracha. Ela usou a borracha como unidade de medida. Então, se você for observar, o tamanho da borracha, comparando com o lápis, e eu usar esse tamanho da borracha como unidade e sair dividindo o lápis, ó, a gente observa que a borracha vai caber 3 vezes, né? Mais ou menos aqui, 1, 2, 3, talvez essa pontinha aqui ainda, ó. Então vamos ver as alternativas. Entre 2 e 3 não é. Entre 4 e 5, entre 6 e 8, mais de 8. Então, o mais provável aqui, o que mais chega perto, é que o lápis cabe entre 4 e 5 vezes dentro do... A borracha cabe 4 ou 5 vezes dentro do comprimento do lápis. E aqui na aula 11, tem também uma situação que o Carlos viajou de São Camilo para Palmares. E aí está mostrando aqui que de São Camilo para Palmares tem uma distância de 600 quilômetros. Ora, mas 600 quilômetros, a pergunta que foi feita aqui, quantos metros o Carlos percorreu, certo? Então, quantos metros ele percorreu? Para isso, vamos só lembrar aqui de novo, nós temos aqui essa informação, ver se eu consigo pegar ela, não, vou fazer mesmo aqui embaixo. Então, nessa informação aqui, nós temos, vou repetir novamente aqui, até mesmo a título de lembrar, nós temos o quilômetro, depois o hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e o milímetro. Então, nós vamos sair dessa unidade aqui, ó, quilômetro, e nós queremos chegar em metros, certo? E com quantas casas nós vamos ter que deslocar a vírgula para a direita? Ou seja, a vírgula, como esse número é inteiro, 600 km, ela está aqui, ó, depois do último zero. Então eu quero lembrar vocês que de uma unidade maior, que é quilômetro, para uma menor, a gente vai multiplicar tantas vezes for preciso. Multiplicar por 10 uma vez, eu vou ter que botar aqui mais um zero. Multiplicar de novo outra vez, mais outro zero. Multiplicar mais uma vez, mais outro zero. Certo? Então, o que eu encontrei aqui? Que nesse deslocamento da vírgula, ou seja, multiplicando por 10, para sair de quilômetro para metro, eu tive que multiplicar por 1000. Então, 600 quilômetros. 600 quilômetros multiplicado por 1000, eu tenho 600.000 metros. Essa vírgula que está aqui, que estava aqui, ela vai se deslocar
ela vai se deslocar para cá. Então, ela estava aqui, ó, e veio para cá, porque eu multipliquei por 1000. Então, a alternativa correta é 600 mil metros, que corresponde a 600 quilômetros. E aqui também, nessa outra aula, que é da aula 11, tem o quesito número 2, é também uma transformação da medida de capacidade. Tem 2.500 mililitros e a pergunta é o que representa em litros. Então, se estamos aqui em mililitros, nós vamos sair dessa unidadezinha menor para a unidade maior. A gente tem que dividir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou seja, são 3 divisões por 10. Essa vírgula que está aqui, ó, 2.500, ela está aqui, mililitros. Eu vou deslocar ela, vai ficar aqui entre o 2 e o 5. Ela vai sair daqui para cá. Então, eu tenho 2,5 litros. A outra, o item 3, Cláudia comprou 2 metros de tecido para fazer um vestido. Podemos afirmar que 2 metros... Olha, 1 metro, pessoal, 1 metro é igual a 100 centímetros. Se eu tenho 2 metros, eu tenho 200 centímetros, que é a alternativa D. O item 4, observe a ilustração abaixo e observe o tamanho das chaves. A diferença em centímetros da chave maior para a chave menor. Aí eu vejo aqui, ó, a chave maior, ela está medindo o quê? 8 centímetros. A chave maior mede 8 centímetros e a chavezinha menor está medindo 2 centímetros. Então, essa diferença eu vou encontrar que são 6 centímetros, que é a alternativa D. O item 5, uma das brincadeiras mais antigas da festa junina é o pau de sebo. O menino resolveu subir. Primeiro ele subiu 2 metros e escorregou meio metro. Olha, se ele subiu 2 metros, eu vou fazer assim, ele subiu 2 metros. Então aqui eu tenho 0 metros e aqui eu tenho 2 metros. Aqui eu tenho 1 metro. Então quer dizer que daqui para cá é meio metro e aqui também é meio metro. Então, se ele subiu 2 metros, ele veio daqui, né? Se ele subiu 2 metros, ele saiu daqui e foi até aqui. Só que ele escorregou meio metro. Então ele escorregou isso aqui, ó. Se ele escorregou meio metro, ele caiu aqui. Ele caiu não, ele parou aqui. Quem está aqui é 1,5 metro, que é 1,5 metro, alternativa correta. E aqui vem também a questão da dona Lúcia, né, aqui no desafio. Ela foi para o sacolão comprar frutas. E observe que essas frutas elas estão em gramas. Então, quando vocês forem fazer essas contas e observar com muita atenção esse detalhe, aqui eu tenho 2.500 gramas, ela comprou de banana, ó. 2.500 gramas ela comprou de banana. Depois ela comprou 1.800 gramas, ela comprou de tangerina. 1.500 gramas ela comprou de uvas. 3.200 gramas ela comprou de batatas e 1.900 gramas ela comprou de cenouras. Então observe que aqui está tudo em grama, ó. Quando nós somarmos essa quantidade de gramas, o que vai acontecer? 5 mais 8, 13. 13 mais 5 dá 18, mais 2, 20, mais 9, 29. 29, aí vai 2, né?
Vamos fazer de novo aqui. São 2.500, não, são 2.300 gramas. Aqui nesse lugar aqui são 2.300. Então aqui são 2.300 gramas, ó, 2.300 gramas de banana, certo? Depois 1.800 gramas de tangerina, 1.500 gramas de uva, 2.300 gramas de batatas e 1.900 gramas de cenoura. Então, quando nós juntarmos aqui, eu tenho 8 e 3, 11, mais 5, 16, mais 2, 18, mais 9, 27. Então, nesse lugarzinho aqui que eu tinha, aqui nós temos 7, né? Então, 27. Aí vai 2, 2 mais 2, 4, 5, 6, 9 e 1, 10. Então, deu 10.700 gramas. Então, esse 10.700 gramas, a pergunta que se faz aqui é em quilogramas. Quantos quilogramas são 10.700 gramas? Então, aqui, para transformar de grama para quilograma, essa vírgula que está aqui, ó, depois do último zero, ela tem que ficar aqui entre o 0 e o 7. A gente vai deslocar 3 casas para chegar em quilograma. Lembrando aqui, ó, você tem na unidade fundamental o quilograma, hectograma, decagrama e o grama. Então a gente vai sair de uma unidade menor para uma maior, ó, uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então essa vírgula vai ficar entre aqui, depois do último zero, do primeiro zero. Então eu tenho 10,5 quilogramas. Aqui a questão apresentou até uma alternativa correta, né? Botou o mesmo número, 10.700, só que aqui colocou quilograma. Então, se eu tenho 10.700 gramas, eu tenho 10,7 quilograma. Então, aqui nessas atividades agora, está relacionado com a questão de horas, né? Um operário inicia seu trabalho na fábrica todos os dias às 8 horas e termina às 14 horas. Então, você pode fazer a mesma continha, de 8, aí para chegar em 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quantas horas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu poderia também fazer 14 horas menos 8 horas. Que também eu encontro 6 horas. Que é a alternativa B. E aqui a Miriam demora meia hora para chegar na academia. Quando ela saiu de casa, seu relógio marcava o seguinte horário. Então, eu vou pegar aqui 7 horas e 5 minutos. Como ela passa meia hora, lembrando que meia hora são 30 minutos, então vamos somar aqui os 30 minutos. Se eu somar o tempo que estava no relógio com o tempo que ela gastou para chegar lá, ela vai chegar na academia, não tiver nenhum percalço aí pelo caminho, 7 horas e 35 minutos. E a última alternativa, Ana e Maria aniversariam hoje. Ana faz 30 anos e Maria faz 18. Daqui a 20 anos, quantos anos terá a mais que Maria? Quantos anos Ana terá a mais que Maria? Então, ambas hoje estão fazendo aniversário. Ou seja, a Ana faz 30 anos e a Maria faz 18 anos. Então, o que vai acontecer? Daqui a 20 anos. Então, daqui a 20 anos, esta Ana vai ter 20 anos a mais, ela vai ter 50 anos, e essa moça aqui, que tem 18, daqui a 20 anos, ela vai ter 38 anos. Então, a pergunta, quantos anos
Ana terá mais que Maria? Ó, se você verificar, uma vai ter 50 e a outra vai ter 18. Desculpa, vai ter 38. E essa diferença aqui são 12, né? 12 anos. Ou seja, a Ana terá mais que Maria, daqui a 20 anos ela terá 12 anos a mais, ok? Então eu espero que isso aqui tenha contribuído, vocês que já fizeram a atividade, pode conferir novamente, se acertaram ou não, corrijam, e se possível, envie novamente para a gente, ok?